volta para terminar a nossa linha do tempo de arte, começando com o movimento academicista. A primeira coisa que nós precisamos lembrar é que o movimento academicista teve 3 vertentes: o neoclassicismo, o romantismo e o realismo. Mas é claro que a vertente mais importante e a mais forte foi o neoclassicismo. É por isso que é dela que a gente vai se ater. O academicismo foi um movimento que retomou as concepções clássicas, ou seja, ele buscou lá na Grécia Clássica e no Renascimento os ideais para continuar a sua estética. É por isso que as figuras são feitas de uma maneira característica idealizada, a fim de demonstrar os seus ideais. Características como a racionalidade e os contornos definidos estão presentes nessas obras. E os temas envolvem os fatos históricos da corte de Napoleão, sempre representados de uma maneira idealista, ou seja, puxando um pouco de brasa para a sardinha do Napoleão, já que era ele quem financiava tudo. O maior artista desse momento foi Jacques-Louis David, e principalmente com quadros como A Morte do Marat e A Coroação de Napoleão, que mostra toda a dramaticidade do momento da Revolução Francesa. É claro que a Liberdade Guiando o Povo, feita em 1830 por Eugène Delacroix, que pertence à corrente romantista, também é um movimento academicista bem emblemático. Se você quiser usá-lo para representar, fique à vontade. Afinal, quem é que não lembra da nossa liberdade? Mas como nem tudo são flores para os academicistas, o que acontece é que com o passar do tempo as pessoas não vão gostar tanto da representação que os academicistas buscam para mostrar os fatos da Revolução. É que, na verdade, eles acabam romantizando muito e assim as pessoas não acham tão interessante o jeito que eles utilizam para demonstrar os fatos históricos. O que acontece logo na sequência muda todo o panorama de arte, a invenção da fotografia. Esse é um capítulo à parte que nós já estudamos no ano passado, mas a fotografia vem trazer um panorama completamente diferente para a arte. É nesse cenário que surge o impressionismo, que é o nosso próximo movimento. O movimento impressionista tem como característica principal buscar representar como a luz incidia sobre os objetos e paisagens, mostrando assim que, dependendo da incidência da luz, toda a cena seria modificada. Por isso, as pinceladas são aparentes e não existe um contorno rígido. O desenho previamente estabelecido, que era muito comum no academicismo, é abandonado em prol da pintura ao ar livre, com a tela sem preparo nenhum, somente as pinceladas de tinta sobre fundo branco. Nessa ideia, as cores se misturam a partir do olhar do observador. Quando nós estamos olhando uma obra impressionista, como por exemplo a Impressão do Sol Nascente de Monet, temos a nítida certeza de que as pinceladas se misturam ao nosso olhar. Quanto mais próximo chegamos da tela, mais vemos somente a tinta. Quanto mais longe, conseguimos ver um contorno. É por isso que as obras impressionistas não foram bem aceitas a princípio. Mas outros artistas, como Pierre-Auguste Renoir e Georges Seurat, também fizeram parte desse movimento, mostrando outros aspectos do impressionismo, o que levou ele a ficar bem famoso. O que acontece é que Monet, quando cria o impressionismo, não tem total pretensão em ficar famoso, mas isso acontece de verdade. As pinturas ao ar livre e o individualismo começam a aparecer. É nesse panorama que aparece o nosso próximo movimento artístico, que não é bem um movimento. Na verdade, o pós-impressionismo é uma corrente estética. Ele não pode ser considerado um movimento, já que não existia uma unidade estética entre os pintores. Cada pintor buscava a sua individualidade, pintando aquilo que necessitava ou que gostava mais de representar. Sendo assim, as pinturas do pós-impressionismo têm características únicas para cada artista. Mas alguns nomes desse período ficaram bem famosos, como por exemplo Cézanne com suas naturezas mortas, ou Van Gogh, o autor da Noite Estrelada. Van Gogh foi um dos artistas pós-impressionistas que mais ficou famoso nesse período. Às vezes pensamos que o pós-impressionismo não foi um movimento tão importante, afinal ele não tem uma característica única, estética e muito menos temática. Entretanto, é a partir dele que surge o maior movimento do século XX, as vanguardas europeias. O modernismo, que foi iniciado lá atrás com Monet no impressionismo, vem ter o seu ponto alto nas vanguardas europeias, já que o individualismo marca todo esse momento onde o homem busca representar a angústia que está passando, principalmente o cenário político e econômico entre a Primeira e a Segunda Guerra. As vanguardas europeias começam em 1903 com o cubismo, abrangendo diversas formas de arte, como o expressionismo, o abstracionismo sensível, o geométrico, o futurismo, o fauvismo, o dadaísmo, o surrealismo, a pop art e a op art. As vanguardas foram divididas no nosso conteúdo de 8º e 9º ano, mas eu tenho certeza que você ainda lembra delas. Vamos dar uma passadinha rápida sobre cada quadro para que você consiga ter um referencial teórico e prático. Então, galera, vamos lá só para recordar rapidinho então as vanguardas europeias do século XX, tá? A gente começa com o cubismo, eu tinha falado o negócio errado, eu falei que era 1903, não é, 1907, tá? E a geometrização das formas. Aqui a gente tem Les Mademoiselles de l'Avignon, do Pablo Picasso, que é o quadro mais icônico desse momento, né? Mostra linhas retas, a questão da planificação das figuras. E é uma das referências que vocês podem estar utilizando para construir aí
o círculo de vocês. E nas vanguardas não se esqueça de anotar a estética de cada vanguarda, né? Não vou meter muito aqui porque a gente já teve esse conteúdo não faz tanto tempo assim, vocês ainda lembram dele, né? Lembrando que o cubismo aí tem 2 fases, mas vocês não precisam se ater a esse momento nisso, que é o cubismo analítico e sintético. O expressionismo, agora sim, 1903, nossa primeira vanguarda europeia, que tinha a ideia de mostrar sentimentos e angústias, né? A ideia do Edward Munch, que é o nosso artista principal aqui, é mostrar as frustrações do homem do século XX, principalmente as relacionadas à Primeira Guerra, já que essa vanguarda começa em 1903 e ela vai acompanhar todas as tensões que envolvem a Primeira Guerra, que acontecem ali, que culminam na Primeira Guerra Mundial, né? Depois nós temos o fauvismo, tá? Opa, peraí. Agora sim, o futurismo, estava escrito errado ali em cima. O futurismo, de 1909, que tem como obra principal o Manifesto Futurista, né, gente? Vocês sabem que é uma vanguarda que traz uma estética um pouquinho diferenciada e principalmente é uma obra um movimento que tem muita questão de obra literária, né? Aqui em 1909, então, ele é marcado pelas questões da Revolução Industrial e pela Primeira Guerra. E o futurismo tem uma estética bem engraçada, que ele gostava de demonstrar essa questão da velocidade, dos movimentos repetitivos. Esse quadro que vocês estão vendo aí é do Giacomo Balla e chama-se Velocidade. Ele mostra um trem. Quase não dá pra ver o trem, né, pessoal? Mas se você prestar atenção, as linhas de força, que são esses traços pretos, que é bem característico do futurismo, dão essa ideia do trem. E, obviamente, a repetição das imagens e tal, que também são características desse movimento. O futurismo não deu muito certo, porque ele tinha... Uma das características era também o desprezo à mulher. Ele achava que a guerra era uma faxina da humanidade e que a mulher não deveria ser valorizada, já que ela não tinha um valor para a indústria, já que ela precisava cuidar da casa e dos filhos, então ela não era importante. Quando a Primeira Guerra estourou e a Revolução Feminina logo depois... o futurismo perdeu adeptos e foi perdendo força, né? Já que as pessoas começaram a ver que a guerra não era tudo aquilo, que não era tão legal assim pro mundo, né? O futurismo defendia umas ideias meio tortas, assim. E acabou que a única referência que nós temos hoje em dia desse tipo de obra são as linhas de força, que são muito presentes, por exemplo, nas animações. Agora sim, o fauvismo. Aqui, fauvismo, né? Se escreve fauvismo, mas se lê fauvismo, por causa da palavra les fauves, que significa as feras. Isso porque, em 1905, quando o Henri Matisse fez a primeira exposição do fauvismo, as cores puras, fora da normalidade e principalmente contrastantes, sem mistura de meio tons, nem nada disso, né? As cores eram utilizadas direto do tubo, eram muito agressivas. E então, um jornalista da época, o Lamartine, disse que aquelas obras pareciam feras. Então, quando ele chamou de les fauves, as feras, Matisse disse, então seremos feras, e deu o nome do movimento de fauvismo. Aqui a gente também tem a simplificação das formas. Essa obra que vocês estão vendo é Cabelos, do Henri Matisse. Depois nós temos o abstracionismo, que se divide em 2 correntes, né, pessoal? Mas em 1906 ela começa a existir e, independente da corrente estética, o abstracionismo não tem uma relação imediata com a realidade. Essa tela que vocês estão vendo é do Jackson Pollock, da técnica Action Paint, que eram respingos de tinta em ação, literalmente, e a ideia era buscar o abstrato dentro do concreto. Ou seja, eles diziam que a arte não era para ficar presa em formas reais que existiam. Mesmo o expressionismo tendo formas mais figurativas, os abstracionistas ainda diziam que ela era muito pautada na realidade. Eles queriam uma coisa além, que extrapolasse a realidade. Então começaram a buscar o abstrato. Aqui nós temos as 2 fases, né, as 2 correntes, tanto o abstracionismo sensível, feito por Wassily Kandinsky, quanto o abstracionismo geométrico, que era buscado por Piet Mondrian. Um baseado nas linhas curvas e no caos, né, nas formas orgânicas, e o outro baseado nas cores primárias e nos traços retos, na matemática, nas linguagens das exatas, né, e coisas nesse sentido. Por isso que a gente tem correntes tão diferentes, né? Aqui o Wassily Kandinsky com Moscou em Chamas e o Piet Mondrian com composição em vermelho, amarelo e azul. E é isso. Para finalizar, então, as vanguardas europeias que ficaram aí para o nosso 9º ano, né?
Lembrando que as vanguardas vêm desse panorama político, então da ampliação das tecnologias, do desenvolvimento industrial, das guerras, a Primeira e a Segunda Guerra, a Revolução Russa, a formação do fascismo e do nazismo, que também influenciaram nas vanguardas, e as diferenças econômicas entre as classes sociais. É nesse momento que vai se caracterizar, por exemplo, o discurso do Marx da luta de classes que deu origem ao socialismo. E a partir disso, então, a gente começa a ter o surrealismo, que foi um dos conteúdos nossos do 9º ano, né? Esse aqui tá mais fresquinho na memória, então eu nem vou parar muito aqui. Mas o surrealismo tem como característica principalmente o pensamento irracional e a liberdade criadora do subconsciente. Salvador Dalí mesmo dizia que fazia fotografias do mundo dos sonhos, né? Então essa obra que vocês estão vendo aí é Sereia, do Salvador Dalí. Assim como as imagens de duplo sentido, como por exemplo essa maçã, que ao mesmo tempo é uma lagarta e uma borboleta, que, se eu não estou enganada aqui, faz parte da série do Traição das Imagens, do Magritte. E depois nós temos o dadaísmo, né? A gente falou sobre isso, fizemos trabalho sobre isso também. Dadaísmo que tinha a ideia do protesto, né? Então, é pautado principalmente no absurdo. A gente tem o ready-made, que são os objetos com função utilitária que são colocados em um outro contexto, que é o contexto artístico, como, por exemplo, aí a fonte do Marcel Duchamp, e com característica de protesto contra o establishment artístico. A gente conversou bastante sobre isso, né, pessoal? Acho que dá para vocês pegarem o caderno aí e dar uma retomada em alguns conteúdos. Como, por exemplo, aqui a cena da Mona Lisa que o Marcel Duchamp pintou bigodes nela, né? Uma maneira de fazer uma chacota mesmo, de fazer um protesto de um jeito engraçado e tirando sarro do establishment artístico da época, que era muito rígido. Depois nós temos a op art, que a gente acabou de fazer prática sobre isso, né, gente? Que é essa ideia de criar uma ilusão de ótica a partir das imagens. Então, todas as imagens de op art parece que elas se movimentam, ela vem dessa palavra optical art, né? E esse movimento tido através das linhas e do contraste levava, então, questões de matemática, de repetição. Aqui a gente está vendo uma obra da Bridget Riley, que tem mesmo essa estética perturbadora, assim, de mexer com os nossos olhos. Eu, particularmente, sempre acho que a imagem está se mexendo. Enfim. E, por último, mas não menos importante, nós temos a pop art, que foi uma vanguarda que a gente também acabou estudando esse ano. Que tinha aquela ideia geral da crítica ao consumismo, né, pessoal? Trazendo imagens da mídia e de Hollywood, de patisseries, de coisas que eram incentivadas ao consumo na época, mas que, infelizmente, não deu muito certo. Ela começa na Inglaterra em 1950 e vai ter o ponto alto em 1960 nos Estados Unidos. E existe uma falta de unidade estética aqui, existe uma unidade temática, que é a crítica ao consumismo, mas existe uma falta de unidade estética, o que já dá os primeiros indícios do próximo movimento, que é a arte contemporânea, que é a arte que nós vivemos hoje em dia, onde a individualidade é muito valorizada. Aqui nós temos vários artistas, né? Nesse slide anterior nós vimos aí em cima o Wayne Thiebaud com suas patisseries, o Andy Warhol com as repetições da Marilyn Monroe, e aqui a gente tem o Roy Lichtenstein e as suas colagens da vida perfeita, né? Fazendo aí uma alegoria à mulher objeto, ao homem idealizado, super bombado, com masculinidade meio frágil, eu acho até, dizendo que essa era a vida perfeita. E o Richard Hamilton com a sua estética do quadrinho, principalmente das retículas, né? Utilizando aí a retícula para a construção das figuras. E as influências da pop art que existem até hoje, né? A gente conversou sobre elas em sala até. Questão que eu dei o exemplo para vocês do clipe da Anitta, do Bang e da Lady Gaga com um telefone. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. E agora eu quero ver o trabalho de vocês. Tchau! この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。